Quanto à União, Estados e municípios, autarquias e fundações, depende da relação, né? Se for elitista, Justiça do Trabalho. Se for estatutário, Justiça Comum, federal ou estadual. Compete à Justiça Comum estadual processar ou julgar as ações de servidor público municipal, pleiteando direitos ao vínculo estatutário. Pode ver, o que ele quer é direitos relativos ao servidor estatutário. Por isso é da Justiça Comum. E compete à Justiça dos Estados processar e julgar ações de servidor estadual decorrentes de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão. Também não é nenhuma novidade. Tranquilo? E a terceira e última competência é a chamada competência territorial. A competência em razão à matéria, em razão à pessoa, elas são competências que a gente chama de competências absolutas. Ou seja, são competências que não se prorrogam. Uma vez que o juízo é incompetente, ele é incompetente, ponto. Não há que se falar em prorrogar porque alguém não arguiu. Porque eu sempre tenho que arguir no primeiro momento que eu vou falar em juízo. No caso das competências absolutas, elas podem ser alegadas em qualquer momento do processo. E uma vez reconhecida, o processo volta ao seu início. A competência em razão do local, ou ratione loci, como a gente chama no direito, ela é uma competência relativa. Ou seja, se a parte não alegar, aquela vara que era incompetente passa a ser competente para julgar, porque a competência ela se prorroga. Como é a regra? Nas relações de trabalho, na Justiça do Trabalho, a competência ela é fixada lá no artigo 651 da CLT e vai dizer: o local onde eu devo buscar propor a ação trabalhista é o local da prestação do serviço. Não é onde foi contratado, não é onde foi assinado o contrato, mas é onde efetivamente trabalhou. Local da prestação do serviço. Ainda que tenha sido contratado em outra localidade ou mesmo no estrangeiro. Então, se alguém é contratado no Chile, mas cumpre seus serviços no Brasil, este será o foro para conhecer as reclamações trabalhistas. Vamos pegar um exemplo. Joana foi contratada em Curitiba pela empresa X para prestar serviço em Porto Alegre. No caso em exame, o processo será movido no local onde Joana trabalhou ou trabalha, ou seja, local da prestação de serviço e não onde foi contratado. Nesse caso, a ação trabalhista será proposta no local onde ela trabalhou. Onde é que foi? Não, ela foi contratada em Curitiba, mas ela prestou serviço em Porto Alegre. Então, em Porto Alegre, sempre onde prestou serviço. A ideia dessa delimitação de competência sempre foi favorecer o empregado a ter acesso à justiça. Porque imagina, se o empregado é contratado na Bahia e a empresa é de Manaus e trabalha em Florianópolis. E se estabelece, né, vamos imaginar, que onde deveria ser a vara competente, o local competente, fosse o local onde foi assinado o contrato, em Manaus. Como é que o empregado quer ir para o suficiente, que muitas vezes para buscar a justiça já está desempregado, se deslocaria de Florianópolis para Manaus para propor uma ação? E as testemunhas? Aí pegava as testemunhas aqui também, embaixo do braço, e levava até Manaus. Quer dizer, o acesso à justiça ele ficaria muito limitado. Então, o artigo 651, ele tem essa delimitação de competência, principalmente em virtude a garantir o acesso à justiça pelo trabalhador. Tá?
Então, a regra geral é o local da prestação do serviço, não importa onde foi contratado. Como a gente diz em direito, para cada regra tem pelo menos uma exceção. No nosso caso aqui a gente tem 3. A primeira exceção é empregado, agente ou viajante comercial. Primeira coisa, empregado. Eu não estou falando do representante comercial autônomo. Não estou falando do vendedor autônomo, estou falando daquele que tem vínculo empregatício, é empregado, relação empregatícia. Quando for parte do dissídio agente ou viajante, a competência será da vara, está junta, mas é da vara, da localidade em que a empresa tenha agência ou filial, e a esta o empregado esteja subordinado. Na falta, será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Então, se ele for agente ou viajante comercial, empregado, ele pode entrar com ação na localidade onde a empresa tenha agência ou filial, e ele esteja vinculado, ou, na falta, na localização onde esse empregado tenha domicílio ou na localidade mais próxima. De novo, empregado. Eu não estou falando do representante comercial autônomo, porque o representante comercial autônomo, ele não é empregado, ele é trabalhador. Então, daqui, Joaquim é vendedor de uma empresa X que presta serviço em Brusque, Criciúma e Chapecó. A sede da empresa tem filial em todas as cidades, mas é em Brusque que é marcado o ponto de entrada e de saída do empregado. A competência para processar uma eventual ação será uma das varas de trabalho de Brusque e não Criciúma ou Chapecó, muito embora ele também prestava serviço nessas cidades, porque é na agência ou filial onde ele está vinculado. Se era onde tinha o local marcado para ele se encontrar, entrada e saída marcado o ponto, é ali que ele está vinculado, portanto, Brusque será a vara competente, uma das varas de Brusque. Opa! Volta. Massa. Segunda exceção. Empregado brasileiro que trabalhe no estrangeiro. A competência será da vara estabelecida. Entende-se que os dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Então, vai ser o local onde o trabalhador tenha vínculo com a agência ou filial no Brasil, se não tiver no local do domicílio. E a terceira, em se tratando de empregador que promova a realização de atividade fora do lugar do contrato, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou na da prestação. Aqui é o caso em que o empregador é itinerante. Atividade circense, feiras, motorista de ônibus municipal ou intermunicipal. A atividade ela é itinerante, tá? Então, pode apresentar no foro da celebração do contrato ou na prestação dos respectivos serviços. Aí, se for em vários locais, ele pode escolher qualquer um deles. Muitos dizem, não, se for em vários lugares, tem que ser no último. Não há um regramento específico para isso. Você pode escolher qualquer dos lugares em que prestou serviço. Tranquilo? Ok? Bom, em relação à competência, é o que a gente tinha para tratar. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o Ministério Público do Trabalho e eu resgatei esse conteúdo por uma questão bem
bem específica e eu vou direto a ela. As questões que envolvem a lei do Ministério Público são questões que precisam de leitura e releitura. Mas na aula que eu ministrei acerca deste conteúdo, eu passei uma informação que ela está equivocada. E eu vou fazer menção a ela para que não gere nenhum tipo de problema na hora da prova. Eu peço desculpas na hora, enfim, eu fui falando e depois eu percebi que eu havia passado essa informação equivocada. Até foi um aluno que estava em sala que a gente fez a verificação juntos, porque nós estávamos fazendo uma questão e não tinha a resposta certa. E aquilo ficou um pouco assim buzinando o meu ouvido e a gente, depois da aula, foi procurar, tá? Então, atentem-se, quem assistiu a aula que eu falei sobre o Ministério Público, analise lá o artigo 85, porque eu passei a informação errada. No material não tem essa informação, mas eu, quando falei, passei a informação equivocada. No artigo 85, diz o seguinte: são órgãos do Ministério Público do Trabalho, Procurador-Geral do Trabalho, Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, subprocuradores gerais, procuradores regionais e procuradores do trabalho. Até aí, tudo ok. Qual foi a informação equivocada? Quando eu falei do Procurador-Geral do Trabalho, eu disse que ele era nomeado pelo Presidente da República. E o Procurador-Geral do Trabalho, ele não é nomeado pelo Presidente da República. O Procurador-Geral da República, o PGR, que hoje é o Rodrigo Janot, e que agora nós vamos ter alteração, isso é de conhecimento público notório, está em toda a mídia. Agora em setembro sai o Rodrigo Janot, em virtude principalmente das questões da Lava Jato, todo mundo ouve falar hoje do Procurador-Geral da República. Tá? O Procurador-Geral da República, como vocês podem ter observado, esse sim é nomeado pelo Presidente da República. Mas o Procurador-Geral do Trabalho, ele é nomeado pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República. Então, eu peço desculpas e peço que vocês observem bem essa questão, porque as questões que envolvem Ministério Público do Trabalho, normalmente cai exatamente essa questão. Então, o Procurador-Geral do Trabalho é nomeado pelo Procurador-Geral da República, tem mandato de 2 anos com uma recondução. Então, pode ficar 2 e ser reconduzido mais uma vez, podendo ficar aí até 4 anos, certo? Nomeado pelo PGR e não pelo Presidente da República. Tranquilo? Essa era a ressalva. Pessoal, o restante, né, em relação ao Ministério Público do Trabalho, é ler a lei, né, tem que ler bastante a lei, dar uma olhadinha ali, porque é para decorar. Não há muito o que se fazer, certo? Atos, termos e prazos processuais, que é o conteúdo que a gente tem que ver a seguir. Não sei se falta muito tempo. 8 minutos. Então, acho que a gente dá uma pausa, que eu queria começar já direto com o organograma novamente do processo, do andamento do processo de trabalho, senão vai ficar cortado. Pode ser? E a gente volta daqui a pouquinho. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos voltar agora para falar um pouquinho mais, voltando à aula passada e fazendo mais ou menos uma revisão do que a gente viu, tentando gravar um pouco mais os pontos principais que a gente não pode esquecer
né, na hora da prova. Então, vamos fazer novamente essa viagem, que é a petição inicial trabalhista, desde o seu protocolo até o seu final, que seria lá a questão de recurso, mas como não cai recurso, a gente termina ali na parte da audiência, que também é extremamente importante e tem muitos detalhezinhos que a gente tem que guardar, tá? Bom, a reclamatória trabalhista, ela pode ser escrita ou verbal. Escrita ou verbal. Se ela for verbal, se ela for oral, eu vou até a Justiça do Trabalho, na distribuição, e faço a descrição, eu narro os meus direitos que eu pretendo, aquilo que eu entendo que o empregador não me pagou, e eu falo empregador porque só é possível ser feita a reclamatória trabalhista verbalmente, somente nas relações de emprego e não nas relações de trabalho. Eu vou até a distribuição e narro tudo aquilo que eu entendo que é de direito. A distribuição vai lavrar, né, o termo de tudo aquilo que eu disse, e eu tenho 5 dias para comparecer para fazer a verificação, a ratificação e assinar aquele documento dizendo que é aquilo que eu quero da Justiça. Essa demanda, quando eu faço pela via verbal, mas ainda também posso fazer por escrito, é fazendo uso do que a gente conhece por jus postulandi. Jus postulandi é o direito que o empregado, de novo, somente nas relações de emprego, pode postular sozinho perante a Justiça do Trabalho, sem a presença de advogado. Então, na Justiça do Trabalho, é possível o empregado buscar os seus direitos sem advogado? É possível, através do jus postulandi, direito de postular. Tá, mas só o empregado que pode ir sozinho para a Justiça do Trabalho, ou o empregador também pode se defender sozinho? Pode, também pode, nas relações de emprego, tanto empregado quanto empregador não precisam da presença do advogado. Eles podem sozinhos ingressar com a ação e também se defender de uma ação. Só tem um pequeno detalhe. A súmula 425 do TST diz o seguinte: de acordo com a CLT, na verdade, dizia o seguinte, que o empregado e empregador sozinho poderiam atuar desde o início do processo, acompanhando todas as suas fases processuais, inclusive até o TST. Isso que dizia, o empregado e o empregador poderiam sozinhos, através do jus postulandi, acompanhar suas demandas trabalhistas desde o início até o fim. O TST, no entanto, entende hoje que não é possível o empregado acompanhar desde o início até o fim, limitando até os recursos do tribunal. Ou seja, o empregado pode, desde a petição inicial até o recurso ordinário no TRT. E ainda assim, no TRT, não pode sozinho impetrar mandado de segurança, ação rescisória e ações cautelares, que são ações de originárias do TRT, quando originárias do TRT. Então, hoje, o jus postulandi ele é limitado, ele não é mais até a esfera última da Justiça do Trabalho. Então, eu posso entrar sozinho, me defender sozinho e interpor o recurso ordinário. Aqui termina o jus postulandi. No TRT, eu posso atuar com o jus postulandi? Posso, para o recurso, mas não posso impetrar mandado de segurança, não posso propor ação rescisória e nem ação cautelar. Então, na Justiça do Trabalho, a reclamatória trabalhista pode ser escrita ou verbal, acompanhada ou desacompanhada de advogado, através do jus postulandi.
que acontece com essa ação trabalhista? Ela é distribuída através do distribuidor para uma das varas. No nosso caso aqui em Florianópolis são 7. É distribuída por sorteio. Esse sorteio já determina qual vai ser a data da audiência. Então, no momento em que eu recebo que a minha ação foi proposta, ela foi protocolada, eu já tenho, já sei que dia será a audiência e qual será o juiz que vai, aliás, qual será a vara no qual ela vai ser processada e julgada. Nesse momento, também o diretor de secretaria, porque não é o juiz só toma conhecimento da existência do processo na audiência, o diretor da secretaria determina que a parte seja citada. No processo do trabalho, a citação se chama notificação. O nome correto é notificação. Usualmente se utiliza a expressão citação sem grandes problemas. A notificação, ela é feita pela via postal, por oficial de justiça e por edital. Isso se for no rito ordinário. No rito sumaríssimo, não é permitida a citação por edital. Então, edital somente no rito ordinário, como a gente já viu na aula passada, nós temos 2 ritos em que o processo tramita, ordinário e sumaríssimo. O sumaríssimo é aquele rito mais simples, mais rápido, né? E envolve ações até 40 salários mínimos, depois eu falo dele um pouquinho. Primeiro vamos pegar aqui o rito normal, que a gente chama, que é o rito ordinário. Então a notificação ou a citação será feita pela via postal, oficial de justiça ou por edital. No caso da notificação via postal, a súmula 16 do TST diz assim: presume-se notificado a parte após 48 horas do envio da correspondência. Ou seja, a partir de 48 horas, eu já posso contar o interregno no mínimo de 5 dias, que é o tempo mínimo necessário entre o recebimento da notificação e a realização da audiência. No mínimo tem que ter 5 dias. Por que esses 5 dias? Porque no processo do trabalho, a contestação ela é realizada no momento da audiência de conciliação. Então, ela pode demorar 5 dias, como pode demorar 6 meses, depende da pauta de cada vara. Então, o momento da apresentação da resposta é o momento da audiência. Essa audiência, por sua vez, ela é una, de acordo com a CLT, mas ela não acontece dessa forma. Una seria audiência de conciliação, instrução e julgamento, tudo no mesmo momento. Hoje em dia isso é muito difícil, tendo em vista a complexidade das demandas trabalhistas, certo? Na audiência, e aí eu só vou trocar de organograma. Na audiência, o que acontece na audiência? O que a gente chama de pregão. O que é o pregão? Chama-se as partes. As partes são chamadas para entrar na sala de audiência. Não existe um tempo mínimo, máximo, que o juiz tem que esperar a parte. Não existe essa previsão na CLT. Se a parte se atrasar 5 minutos, o que acontece? Tem que esperar ou não tem? Não. A única previsão que existe é para o atraso do próprio juiz, que ele pode se atrasar até 15 minutos. Mas as partes não têm previsão. Então tem que estar lá presente no momento da audiência. Então se faz o pregão, se chama as partes e se verifica. O reclamante está presente? Está presente, ok. O reclamado está presente? Ok. Vamos começar a audiência. Nessa audiência se faz a primeira tentativa de
conciliação. A conciliação conciliou, as partes acordaram aquela demanda? Sim, acordaram. Quanto que nós vamos pagar? Vamos pagar R$10.000 a título de indenização por danos morais. Ok? Ok. O juiz vai homologar essa decisão das partes em acordar. Acordando, o processo transita em julgado para as partes, ou seja, as partes, mesmo que depois se arrependam ou não concordem mais com aquilo que ali negociaram e se acertaram, não cabe recurso, é uma decisão irrecorrível. Só cabe recurso aqui para o INSS em questão às contribuições, em relação, às contribuições previdenciárias. Para as partes, acaba. Se a parte que deve não pagar, executa-se. Aí é outra parte do processo. Bom, presente o reclamante, presente o reclamado, sim. Tentativa de conciliação, não conciliou. O que o juiz faz? Defesa em 20 minutos. Esse seria o rito da CLT. Então, você tem 20 minutos para fazer a defesa oral. Na vida real, a gente entrega a contestação, que pelo sistema do PJE, já tem que estar no sistema 24 horas antes. Mas isso é um procedimento. A CLT permite que eu faça a defesa ali oralmente, sem problema algum, e que eu junte os documentos, inclusive, ali na hora. Certo? Feito isso, o que aconteceria? Seriam ouvidas as testemunhas, seriam produzidas as provas, depoimento pessoal das partes buscando a confissão e a ouvida das testemunhas. O que os juízes fazem? Em virtude da complexidade, como eu falei, se recebe a defesa e se marca uma audiência de prosseguimento. Uma nova audiência que é o segmento dessa audiência para um segundo momento. Então, a gente diz que ela é una, mas dividida em duas partes pelo menos. No caso, em três, porque tem a sentença depois. Bom, então, a audiência de conciliação está encerrada e foi marcada uma nova audiência. Ok? Bem, na nova audiência, nós vamos fazer a produção das provas. Se tiver prova pericial, se faz a prova pericial para verificar insalubridade, periculosidade, nexo de causalidade de acidente de trabalho, assédio moral, enfim, todas as provas, todos os pedidos que envolvem uma informação, que necessitam de uma informação técnica, somente se faz prova através de perícia, obrigatoriamente. E essa perícia, ela pode ser requerida, inclusive, de ofício pelo juiz, sem requerimento da parte. E quem é que paga? Aquele que for sucumbente no objeto da perícia. Não é a parte que requer, é a parte que perde o objeto daquela perícia. Então, se o empregado está pedindo adicional de insalubridade e o perito vai lá e constata a insalubridade, quem vai pagar a perícia é o empregador. Se o empregado pede insalubridade, o perito vai lá e constata que não há insalubridade, quem paga é o empregado. Mas se ele for beneficiário da justiça gratuita, quem paga é a União. Aí ele fica dispensado do pagamento. Pelo menos até a reforma é assim que funciona. Também nesse período, até a realização da nova audiência, nós temos a manifestação da defesa e impugnação dos documentos por parte do autor. Tranquilo? Iniciamos a segunda audiência, audiência de prosseguimento. Nessa audiência vão ser ouvidas as partes. Qual o objetivo de se ouvir as partes? Obter a confissão. A ideia é obter a confissão, porque tudo aquilo que é confesso, não há necessidade de se produzir provas. Então, o juiz pode ouvir as
partes. Ouviu as partes, vamos às testemunhas. Quantas testemunhas nós podemos ouvir no procedimento, no rito ordinário? 3 de cada parte. E no rito sumaríssimo? 2. No inquérito para apuração de falta grave? 6. Inquérito para apuração de falta grave, 6. Ordinário, 3. Sumaríssimo, 2. As testemunhas, elas são levadas a convite da parte, independentemente de intimação. No rito ordinário, se a testemunha não comparece, basta o advogado ou a parte declarar que ela não compareceu, que a audiência ela é adiada para um outro momento. No rito sumaríssimo, a parte ou o advogado tem que comprovar que convidou para que a audiência seja adiada. Certo? Então, eu convido a testemunha no rito ordinário e a testemunha não comparece no dia da audiência, basta que eu declare que eu convidei. O juiz vai suspender a audiência, vai marcar uma nova data e vai mandar intimar a testemunha. No rito sumaríssimo, eu tenho que comprovar o WhatsApp, AR, uma ligação telefônica, um registro no Facebook, qualquer tipo de prova que eu convidei. Comprovei, o juiz vai suspender a audiência e mandar intimar a testemunha. Tranquilo? Bom, comparecer as testemunhas, foram ouvidas, ok? O juiz vai abrir prazo, um tempo, para as razões finais. O que são as razões finais? É o momento em que eu vou arguir, trazer à tona tudo aquilo que aconteceu naquela instrução processual, que eu entendo que é mais relevante, que é mais importante. E enfim, de forma oral, são orais. Alguns juízes abrem prazo, mas a regra é que sejam orais. E o juiz vai propor a segunda proposta de conciliação, que é feita após as razões finais. Segunda proposta de conciliação. Não há conciliação, a petição, o processo vai concluso para a sentença, para o julgamento. E aí nós temos uma decisão. Tranquilo? Bom, isso se as partes comparecem. Então, vamos voltar. Pregão, reclamante não compareceu. Voltamos lá para o início, zeramos o processo de novo, né? Chamamos lá o reclamante não comparece. O que acontece? Arquiva-se. O processo é arquivado. Extinção sem resolução do mérito. Arquiva. Eu posso propor novamente aquela ação. Chamou as partes. Reclamante presente. Reclamado ausente. Revelia e confissão quanto à matéria de fato. Se o reclamado não comparecer, revelia e confissão quanto à matéria de fato. Não há o que se fazer. Professora, mas o advogado compareceu, munido de procuração e com a defesa. Não se junta ao processo. Por quê? Porque a parte, a reclamada, ela pode se fazer substituir por um preposto. E esse preposto tem que ser empregado da empresa. O advogado não pode ser preposto. O preposto pode estar sozinho, sem advogado. Agora, o advogado não pode estar sem a parte. Então, é declarada a revelia, ainda que o advogado compareça, com procuração, com poderes para representá-lo e com a defesa, não é juntada aos autos. O preposto, quem é? O preposto é alguém que representa a empresa no lugar do seu proprietário. Esse preposto, ele tem que ser empregado da empresa.
Isso é súmula do TST. Salvo, pessoal, cuidem, porque eles adoram exceção. O preposto tem que ser empregado da empresa, salvo se a demanda for contra empregador doméstico ou micro e pequeno empresário. Nesse caso, não precisa ser empregado, desde que tenha conhecimento dos fatos. Certo? Então, preposto tem que ser empregado? Tem, salvo micro, pequena empresa e empregador doméstico. Bom, não compareceu o reclamado, confissão e revelia quanto à matéria de fato ou matéria ficta. Tranquilo? Compareceram as partes com seus advogados direitinho, não teve acordo, né? Tentativa de conciliação, não teve acordo, o juiz marcou uma nova audiência. Beleza, vamos de novo. Na audiência de prosseguimento, faz-se o pregão, chama-se o reclamante e o reclamante não está. O que acontece? Na audiência de prosseguimento, o que acontece com a ação? Arquiva? Não. Confissão quanto à matéria ficta. O empregado, nesse caso, o trabalhador, o reclamante, não pode mais fazer outro tipo de prova. Ele perde o direito de fazer provas que ele iria produzir nessa audiência. Se a empresa não comparece, também confissão quanto à matéria de fato. Não é revelia, tá? Porque houve a defesa lá na audiência de conciliação, mas ele perde o direito também de fazer provas. Certo? Tranquilo? Se a parte não compareceu, só vai fazer razões finais, obviamente, a parte que comparecer. Se uma das partes faltou, não há como se fazer proposta de conciliação, porque ela é inócua, né? Não tem fazer proposta de conciliação para uma única pessoa. Certo? Então, esses são os efeitos. E tem que tomar bastante cuidado, porque eles adoram perguntar essas questõezinhas que envolvem as audiências e que envolve lá a tramitação do processo. Então vamos voltar um pouquinho lá para a CLT e fazer aqui um levante mais ou menos do que a gente viu. Atos, termos e prazos. Os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. Então, entre 6 da manhã e as 20 horas, pode-se realizar os atos processuais. Que atos? Penhora, citação, intimação, qualquer ato processual. Exceto a audiência, que o horário máximo dela é até às 18 horas. Então, a audiência só pode se realizar até às 18 e a duração máxima de cada audiência é de 5 horas de cada uma. A penhora, e olha, esse parágrafo único cai, eles adoram perguntar, não me pergunte por quê. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia de feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente. Então, pode-se realizar fora de dias úteis? Pode, mas com autorização do juiz, presidente ou juiz juiz da vara ou o presidente quando se falava também em junta de conciliação e julgamento. Como é que se conta prazo? Por que é importante a contagem de prazo no processo do trabalho? Porque os prazos é o que obriga, né, que o processo acabe se tornando célere. Os prazos processuais no processo de trabalho são curtos, muito curtos, bem pequenos mesmo, porque o processo do trabalho é um processo rápido, ele é para ser bastante célere. Os prazos no processo do trabalho, eles são contados, excluindo o dia da notificação e incluindo do vencimento.
Então, se eu receber uma notificação, uma intimação de que eu tenho que juntar um determinado documento no processo em 5 dias, e essa notificação eu recebo ou por uma publicação, se eu sou advogado, ou se eu não tenho advogado no processo, eu recebo por correio. E eu recebo essa notificação, hoje é dia 17, é isso? 17/8. Recebi hoje a notificação. Estou sendo intimada de que eu tenho 5 dias para juntar a minha carteira de trabalho nos autos. Quando que termina o meu prazo? Exclui-se o dia do recebimento e inclui-se o dia do vencimento. Excluo o dia de hoje e começa sempre a contar no primeiro dia útil subsequente. 17/8, hoje é uma quinta-feira. Amanhã é feriado? Não. Então começa a contar amanhã, sexta-feira. 18, 19, 20, 21, 22. Eu tenho até o dia 22/8 para juntar a minha carteira de trabalho. Sob pena, nesse caso não vai dar preclusão, porque é a juntada, né? É a favor do empregado, se for para anotação, mas se for para produzir algum tipo de prova, precluiria o meu direito de juntar esse documento. Então, todos os prazos processuais no processo do trabalho não se contam em dias úteis, se contam em dias corridos e sempre exclui-se o dia da notificação e inclui-se o último dia. Como eu falei antes, as partes, os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Lembram que eu falei agora há pouco, até o final, hoje, vírgula, limitada a súmula 425, que diz que até os recursos do TRT. E ainda no TRT, não alcança ação rescisória, cautelar e mandado de segurança, e nem os recursos de competências do TST. Então, hoje, o artigo 791 da CLT, que fala do jus postulandi, é limitado pela súmula 425 do TST. Sim, os empregados e empregadores, as partes, podem se fazer substituir por advogado? Podem. Advogado, não é qualquer outra pessoa, tem que ser o advogado devidamente inscrito na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Os dissídios individuais, eles tramitam por 2 ritos, como a gente já viu, o rito ordinário e o rito sumaríssimo. No rito ordinário, é aquele rito genérico, aquele rito comum, que eu falei agora há pouco, e o rito sumaríssimo, ele é aplicado a todas as causas até 40 salários mínimos, 40. Mesmo que seja uma causa que tenha valor até 40 salários mínimos, mas que tiver como parte a União, Estados e Municípios, não pode ser pelo rito sumaríssimo. União, Estados e Municípios. Inclui aí autarquias e fundações públicas. Certo? Quando for União, Estados e Municípios, inclusive contra autarquias e fundações públicas, ainda que a ação seja até 40 salários mínimos, obrigatoriamente tem que ser pelo rito ordinário. Lógico que a gente vai ter União, Estados e Municípios, salvo na responsabilidade subsidiária, quando nós tivermos aí aqueles trabalhadores que são considerados seletistas, certo? E não os estatutários, porque os estatutários, a competência da justiça comum. O estatutário
como a gente viu antes, é aquele que é detentor de estabilidade, não é um seletista. O seletista é aquele que pode ser mandado embora, né, resguardadas as devidas proporções lá do ato administrativo, mas os empregados da iniciativa privada, eles podem ser mandados embora sem justa causa, ou seja, sem o empregador determinar por qual motivo está rompendo o contrato. O estatutário é aquele que, para ser mandado embora, para ser demitido, no caso exonerado, o administrador público ele tem que justificar. Tem que ter uma justificativa e essa justificativa tem que estar na lei. É o caso, por exemplo, do servidor público que comete um ato de improbidade administrativa. Esse servidor, ele pode ser exonerado e aí ele pode ser, aspas, né, demitido, certo? A reclamação, como a gente viu, pode ser apresentada pelos empregados e empregadores pessoalmente ou por seus representantes, no caso, se for menor de idade, né, pelo representante legal, ou pelo sindicato de classe, também por intermédio do Ministério Público do Trabalho, pela Procuradoria, né, pelo órgão da Procuradoria. Aqui está a previsão que eu falei antes, que se a parte se atrasar para a audiência, não há nenhum tipo de tolerância. Não há tolerância, não há previsão. Mas se o juiz se atrasar, chegar até 15 minutos após a hora marcada, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro de audiência. Então, o prazo para atraso somente é para o juiz, não para as partes. A reclamação, então, pode ser escrita ou verbal. Se escrita, deverá conter a designação para qual juiz, né, ou para a vara, que vai delimitar a competência. São mais varas, eu não sei para qual vai ser distribuída, porque é feito por sorteio. Qualificação do reclamante e da reclamada e uma breve exposição dos fatos, o que eu falei antes. Quer por escrito, quer oral, eu tenho que narrar aquilo que aconteceu, que eu entendo que me dá o direito de buscar a via judicial para receber que não foi pago pelo empregador. Se verbal, ela vai ser reduzida a termo e a parte tem aí, tem que comparecer novamente lá a distribuição para ratificar aquilo que falou. Tá? As audiências, elas serão unas, contínuas, né? Principalmente em observância ao princípio da celeridade. A audiência de julgamento, segundo a própria CLT, ela será contínua, deveria ser na mesma audiência, né? Audiência de conciliação, instrução e julgamento, mas se não for possível, ou por motivo de força maior, o juiz pode determinar uma nova data para a promulgação da sentença. Na vida real, o juiz vai publicar aquela sentença. Certo? Aqui é o que eu falei das audiências. Os atos podem ser praticados entre as 6 e as 20 horas. As audiências entre as 8 e as 18, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas. Então, há uma limitação. Se houver matéria urgente, pode? Sim, mas é até uma questão de bom senso, né? Se a matéria for urgente, vai ter que ser resolvida, ainda que tenha ultrapassado esse tempo. Acho que isso não teria nenhum problema da gente saber responder. Né? A data da audiência sempre tem que aguardar o interregno de 5 dias do recebimento da notificação. Essa notificação ela pode ser postal, por oficial ou por edital. Por edital, somente no rito ordinário. O rito sumaríssimo não admite notificação ou citação por edital. Somente no rito ordinário.
Conta-se esses 5 dias a partir do recebimento da notificação e a súmula 16 do TST presume-se recebida a notificação 48 horas após a sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário. Então, se o destinatário não recebeu dentro desse prazo ou não recebeu respeitando o interregno de 5 dias da audiência, ele tem que provar para que ela seja adiada. Se for administração pública, o interregno tem que ser de 20 dias, porque o Decreto-Lei 79 estabelece que o prazo de contestação para a administração pública é em quádruplo. E aí, como esses 5 dias é para dar tempo para a parte, pelo menos, promover a sua defesa, entende-se que a administração pública, então, será em 20 dias, porque é em quádruplo. Tá? A notificação, então, será em registro postal e por edital. Por que não tem aqui a previsão do oficial de justiça? Na CLT não tem mesmo. Porque aplica-se o processo civil de maneira subsidiária naquilo que não contrariar os preceitos da CLT. Então, aquilo que não tem regra própria na CLT, eu busco lá no processo civil, desde que não contrarie os princípios e preceitos da própria relação aqui com a Justiça do Trabalho. Tá? Comparecimento das partes. Eu vou bater bastante nessa tecla, porque se cair uma questão como essa, vocês não podem errar de maneira alguma. Então, as partes, reclamante e reclamado, devem estar presentes, independentemente dos seus representantes, do chamado jus postulandi. Como eu posso entrar na justiça sozinho, eu também posso fazer as audiências, comparecer nas audiências sozinho. Se eu constituir advogado, o advogado vai comparecer? Vai, mas tem que comparecer junto com a parte. Sozinho é como se não tivesse comparecido ninguém. Então, cadê? Aqui, ó. É entendimento majoritário que o preposto hoje, tá? Era entendimento de que poderia ser conhecedor dos fatos. Hoje, o entendimento que vale ao da súmula 377, que diz que, exceto quanto à reclamação de empregado doméstico contra empregador, ou micro ou pequeno empresário, o preposto deve necessariamente ser empregado. Então, o preposto tem que ser empregado? Tem, salvo empregado doméstico ou micro ou pequeno empresário. Aí não precisa. Não comparecimento do autor na audiência inaugural do reclamante implica no arquivamento do feito. O processo ele é extinto sem julgamento de mérito e o reclamante pode propor novamente aquela ação. Se quem não comparecer for a reclamada, devidamente citada, lógico, implica em revelia e confissão quanto à matéria de fato. Quando a gente fala revelia, é ausência de resposta. Quando o réu, quando a reclamada, não comparece e não apresenta, portanto, já que o momento é o momento da audiência, não apresenta a sua contestação. A revelia, no caso da falta do preposto ou do reclamado, pode ser elidida mediante atestado médico. A reclamada ausente à audiência em que deveria apresentar defesa é revel, ainda que presente seu advogado, munido de procuração, podendo ser elidida a revelia mediante apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador do seu preposto no dia da audiência. O
que eu disse antes. Se comparecer somente o advogado com procuração, com a contestação, é como se não tivesse comparecido ninguém. A parte sozinha, ok. O representante sozinho é como se não fosse ninguém. Tranquilo? Então, ausente o reclamante arquiva, comparece o reclamado sem defesa e sem advogado. Cabe ao juiz tentar a conciliação. Infrutífera, abre prazo para a defesa, segundo a CLT, em 20 minutos. A ausência de defesa implica em confissão quanto à matéria de fato. Comparece o reclamado sem advogado, tenta a conciliação, recebe a defesa e marca audiência de julgamento. Não comparece o reclamado, apenas o advogado com a defesa, revelia e confissão quanto à matéria de fato. Não havendo acordo, o juiz vai seguir a instrução do processo e vai interrogar os litigantes, ou seja, vai ouvir o depoimento das partes, que tem como principal intenção buscar a confissão. Não dando seguimento no procedimento ordinário, o número de testemunhas a ser ouvidas por cada parte será de 3, salvo no inquérito para apuração de falta grave, que no caso passa a ser 6. E, se o rito for sumaríssimo, 2. As partes deverão levar as testemunhas independentemente de notificação, elas são convidadas. Mas se a testemunha não comparecer no rito ordinário, basta a parte declarar que convidou para que o juiz determine a intimação. No rito sumaríssimo, tem que haver a comprovação de que a testemunha foi convidada e que não compareceu. Nesse caso, o juiz vai também determinar a intimação. Em ambos os casos, em havendo a intimação, o não comparecimento das testemunhas intimadas podem fazer com que elas sejam conduzidas coercitivamente e ainda terem que pagar multa pelo não comparecimento. Deverão ser intimadas e ficam sujeitas à condução coercitiva e à multa. Certo? A prova documental no processo do trabalho, ela não precisa mais ser original, né? Tanto hoje que o procedimento ele é todo eletrônico, nós temos o PJE, inclusive recomendo que leiam e releiam a lei que trata do PJE, que tem ali algumas nuances sobre assinatura eletrônica, prazo para cumprimento de determinados atos, é importante ler. Então não há mais necessidade de ser documento original. Tranquilo? Algumas ressalvas acerca do procedimento sumaríssimo que diferencia do procedimento ordinário, quando se trata de dissídio individual. Estão excluídos do procedimento sumaríssimo, que eu falei lá no começo, as demandas em que a parte é administração pública direta, autárquica ou fundacional. Os pedidos no rito sumaríssimo, eles têm que ser líquidos, certos, ou seja, eu tenho que apresentar o valor da minha pretensão, quando possível. Tem que apresentar, eu quero 30 horas extras acrescidas de adicional de 50%. Isso equivale a R$5.000. Ok, esse é o meu pedido. A audiência é una, desculpa, ali ficou uma, mas é una. Se tiver que ser adiada, tem que ser remarcada no prazo máximo de 30 dias. 2 testemunhas por partes. Cabe prova pericial apenas quando o fato exigir ou for legalmente imposta, naqueles casos em que o juiz depende de uma
de um entendimento técnico, de uma opinião técnica para poder decidir, já que as provas no processo do trabalho são dirigidas ao juízo, elas são do juiz. O juiz, nesse caso, em determinando a realização de prova pericial, vai fixar o objeto da perícia, nomear o perito e, após intimação, prazo comum de 5 dias para que as partes se manifestem. Pode ver que o prazo é bem curtinho, porque o procedimento sumaríssimo ele é para ser um procedimento extremamente rápido, porque são ações de menor valor, são ações de menor complexidade, por isso que tem essa intenção. Quem conhece um pouquinho lá do juizado especial civil, faz bastante esse comparativo, diz que o rito sumaríssimo no processo do trabalho se equipararia ao procedimento lá dos juizados especiais, onde nós temos os juizados de pequenas causas, onde eu posso buscar o judiciário, inclusive comum, sem a presença de advogado. Com isso, pessoal, a gente tentei fazer um apanhado geral daquilo que eu entendo que seja mais importante, de questões que a gente não pode esquecer na hora de resolver a questão na prova, questões que eu tenho que conseguir eliminar diretamente, objetivamente, na primeira leitura da questão, que eu não posso ficar em dúvida, aquela questão assim que é para acertar de cara, certo? Esse material, essa parte mais compilada dos slides, vai ser também disponibilizado para vocês no sistema. Eu acrescentei alguns slides, principalmente lá na parte que trata de competência, e desejo a vocês um bom estudo, né? Uma releitura de todo o material e, principalmente, que vocês façam bastante questões, testem, leiam, façam, refaçam, corrijam, verifiquem o que está errado, por que está errado. Isso ajuda muito na hora da prova.